Ciência. Vamos agora ouvir o Magazine de Ciência preparado e apresentado por Stephanie Palma, de olhos postos sobre a luta contra o cancro. Uma descoberta que pode revolucionar a luta contra o cancro. 3 investigadoras portuguesas do Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e uma investigadora israelita da Universidade de Tel Aviv descobriram uma molécula capaz de estimular o sistema imunitário a combater vários tipos de cancro. Helena Florindo, uma das autoras do estudo, começou por explicar em entrevista à RFI de que tipo de molécula estamos a falar. Estamos a falar de uma pequenina molécula, basicamente é um composto químico, como muitos outros que já existem, que no nosso caso nós quisemos que fosse uma alternativa a anticorpos, que já são administrados na clínica, mas que têm um custo muito elevado, que são administrados por injeção, e aquilo que nós queríamos era que com esta molécula conseguíssemos depois administrá-la sob a forma de um comprimido, por via oral. Portanto, o que ela faz é diminuir o bloqueio que o cancro desenvolve à resposta, à proteção que o nosso organismo normalmente desenvolve, que o tumor, ao longo da sua progressão, acaba por ultrapassar e bloquear. E esta molécula o que faz é eliminar esses bloqueios. E porquê é que esta molécula poderá vir a ser uma alternativa mais acessível e eficaz do que os anticorpos que são utilizados atualmente em tratamentos contra o cancro? Porque basicamente é uma molécula pequena, estamos a falar de algo que tem cerca de 500 Daltons no máximo, que se produz por uma síntese química simples. Por exemplo, nós fazemos lá no nosso laboratório. Claro que depois, para sintetizar e para a administração aos doentes, tem que ser em fábricas especializadas, não é? E em condições especializadas, enquanto que os anticorpos monoclonais são moléculas biológicas, portanto é uma produção diferente e mais complexa. O que significaria então que o tratamento através desta molécula seria também menos dispendioso neste caso, não é? Exatamente, porque é verdade que estes anticorpos estão disponíveis e as pessoas que têm indicação para a sua utilização estão a usufruir, mas tem um custo que mesmo, por exemplo, aqui em Portugal, que é coberto pelo Sistema Nacional de Saúde, é um custo muito elevado, que a certa altura nós próprios nos questionamos como é que vamos conseguir continuar a suportar estes custos, porque certamente uma pessoa individual não consegue. E então o objetivo seria sempre ter uma molécula que fosse muito mais económica, estamos a falar de cerca de 100 vezes mais barata, mas que o efeito fosse, na altura, quando nós começámos o trabalho, que fosse pelo menos tão eficaz. Aquilo que nós vimos com o nosso estudo é que até pode ser mais eficaz. E como é que descobriram esta molécula? Onde é que ela está presente? A estrutura do receptor ao qual esta molécula se liga, que se chama o PDL1, que é um desses receptores que está sobreexpresso ou está mais presente nas células tumorais quando o tumor está mais desenvolvido, é conhecida. E então aquilo que nós fizemos foi tentar identificar pontos nessa estrutura onde as moléculas teriam que se ligar de forma a bloquear esse receptor. Isso fizemos com recurso a meios computacionais e com bases de dados onde já existem milhares de moléculas que foram sintetizadas, e aquilo que nós começámos por fazer foi por identificar aquelas que corresponderiam, que se poderiam ligar a esses tais locais que tínhamos identificado. Depois, aquilo que fizemos foi otimizar essa estrutura e depois tivemos que confirmar, utilizando células de doentes, se de facto esta molécula se ligava e se ao se ligar removia esses tais bloqueios que o tumor induz na nossa proteção, nas células imunológicas. E isso fizemos em células doentes e também em fase pré-clínica, portanto em modelos animais, para também assegurar que é uma molécula segura. Esta molécula já foi, portanto, testada em ratinhos, por aquilo que sei. Pode explicar-nos como é que fizeram este teste? Ou seja, os ratinhos estavam doentes e foi-lhe depois administrada esta molécula, foi isso? E qual foi a resposta imunitária por eles demonstrada? Sim, são ratinhos que são imunocompetentes, ou seja, têm um sistema imunológico, mas estes eram ratinhos especiais, porque esta molécula, quando nós a desenvolvemos, o objetivo era que ela se ligasse à estrutura do tal receptor nos humanos, o que significava que não podemos usar um ratinho normal, não é? Porque as células desses ratinhos têm estes receptores, mas de ratinho, que é diferente do humano. Então aquilo que nós tivemos que fazer foi usar um ratinho que foi desenvolvido exatamente para que as suas células expressem estes receptores
tumores humanos. Dessa forma, o ratinho estava doente, tinha o tumor e tinha os tais linfócitos, as tais células imunológicas protetoras que expressavam o receptor humano. Nós, depois dos ratinhos estarem doentes, administramos então a molécula e aquilo que nós tínhamos como objetivo era perceber se havia um decréscimo da velocidade de crescimento do tumor e depois, mais em termos mecanísticos, também perceber se conseguíamos então restaurar essa proteção no organismo do ratinho. E nós vimos que o efeito no tumor era igual àquele que foi obtido com o anticorpo que é utilizado na clínica, o que é uma ótima indicação, não é? Porque esses anticorpos são mesmo, quando têm efeito, são mesmo muito fortes, mas para além disso, os linfócitos, as tais células protetoras que encontramos no tumor, estavam mais ativas, o que é uma ótima indicação porque esta molécula tem ainda campo para otimização. Portanto, nós neste momento estamos a melhorá-la de forma a que ainda seja mais ativa, para que na realidade o efeito no tumor até possa ser mais forte do que aquele que nós obtemos com os anticorpos que estão a ser utilizados na clínica. E a vossa ideia é, portanto, através desta molécula, criar um comprimido? Sim, esse é o objetivo final, porque é relativamente fácil fazer essa formulação e aquilo que esse comprimido poderá ser um simples comprimido com a mistura da molécula com outros excipientes, não é? Que nós utilizamos na formulação de comprimidos, se necessária, e aqui é uma fase em que ainda estamos a avaliar, é possível ou administração desta molécula em sistemas que levarão especificamente para as células tumorais. Isso permitiria alterar a acumulação da molécula e ultrapassar alguns efeitos adversos que estão associados aos anticorpos, por exemplo. Mas aquilo que o doente tomará é um comprimido, sim. E é fácil implementar um tratamento desta envergadura? Contam com mais ou menos quantos anos até que seja possível desenvolver este tipo de medicação? Este trabalho, como foi feito com recurso a metodologias computacionais, e é por isso que a nossa equipa acaba por ser tão diversificada, porque mesmo do nosso Instituto de Investigação do Medicamento, uma das colegas, que é a professora Rita Guedes, é a nossa especialista em computacional e bioinformática. Isso permitiu-nos poupar, por assim dizer, muitos anos, porque com recurso a computador conseguimos eliminar candidatos que, se tivéssemos que o fazer no laboratório, iria demorar muito mais tempo. Depois, também os modelos animais que nós utilizamos, ao ser específicos para esta estrutura humana, também nos dá uma mais garantia daquilo que eventualmente será, ou seja, que aquela atividade que nós vimos no ratinho será pelo menos não muito diferente daquela que nós estamos à espera que tenhamos no ensaio clínico. A nossa próxima fase agora é exatamente, já estamos a fazer a tal otimização da molécula, que até pode não dar origem a uma melhor, porque esta de facto já é muito forte, mas não queríamos perder a oportunidade de o fazer, mas é a síntese da molécula em larga escala e em condições que possa ser utilizado ou que possa dar origem a um produto que depois possa ser administrado aos doentes. Isso aqui poderá o tempo demorar vai depender... quanto tempo, mais ou menos? Isso. O tempo vai demorar, imaginemos que temos o investimento necessário, aí estamos a falar de 2 anos. É mais rápido do que o comum. E este comprimido seria eficaz em que tipo de cancros concretos? Nos mesmos tipos de cancros para onde a administração destes inibidores do PD1 e do PDL1 estão indicados. Estamos a falar, por exemplo, melanoma metastático, fases muito agressivas deste tumor, cancro do pulmão, da bexiga, por exemplo, da mama, também há um pequeno grupo de doentes que pode usufruir. Portanto, basicamente já existem muitas indicações, ou seja, vários tipos de tumores a quem estes anticorpos estão aprovados para o tratamento desses tumores. Às vezes o que acontece é que alguns doentes não conseguem completar a terapêutica por alguns efeitos adversos também e nós esperamos que esta pequena molécula possa também ser utilizada por esses doentes pela indução de menores efeitos adversos. Portanto, os efeitos secundários através da utilização desta molécula seriam menores do que uma eventual quimioterapia atual? Sim, porque não envolve a injeção, não é? E a ação nas células tumorais que estão disseminadas no organismo. Aqui é utilizar o nosso sistema imunológico para destruir, mas como temos a oportunidade de alterar a acumulação da molécula no nosso organismo, isso permite que alguns efeitos adversos não surjam. As palavras de Helena Florindo, uma das cientistas portuguesa que descobriu uma molécula capaz de combater vários tipos de cancro. É o ponto final deste magazine Ciência. Até breve.